Sejam todos muito bem-vindos ao Tô de Casa no Enem. Eu sou o professor Wellington Fraga e hoje nós vamos viajar na biologia. Vamos viajar no mundo das proteínas. Essa biomolécula, que é uma molécula orgânica que a gente precisa conhecer aí mais os detalhes de como ela funciona e qual a importância dela para o nosso corpo. Vamos lá? As proteínas são substâncias longas, uma cadeia longa chamada de biopolímero, formado por um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são ligados entre si por uma ligação, presta atenção, vou até aproximar aqui, ligação peptídica. Professor, o que é essa ligação peptídica? É a ligação que vai ligar um aminoácido ao outro. Imagina um trem. Um trem seria uma proteína. Os vagões desse trem seriam os aminoácidos. E o feixe ali que liga um vagão ao outro é a ligação peptídica. Então não esqueçam esse detalhe que é muito importante. Outra característica das proteínas é que elas são formadas por aminoácidos. Aí você pergunta, professor, mas por que chama-se aminoácidos? Se você estudou química orgânica, você vai lembrar lá na nomenclatura dos compostos orgânicos que existe uma função chamada amina e outra função chamada ácidos carboxílicos. Então, essas duas funções, elas estão presentes nessa molécula ligada a uma cadeia carbônica. E aí eu tenho a função que é denominada aminoácido. Então, quando eu ligo vários aminoácidos, como exemplo do trem que eu mostrei para vocês, eu vou ter uma proteína. E as proteínas, elas possuem algumas características importantes. Mas vamos aqui. Vamos entender como ocorre a produção das proteínas. Quem é que manda produzir as proteínas? As proteínas, elas são produzidas a partir do código genético. É esse código aí que você herdou lá de sua mãe, do seu pai, seus avós, seus bisavós, tataravós, assim, por diante. Bom, esse código genético, que é formado em você, ele vai ter uma mensagem, é o que nós chamamos de genoma. Essa mensagem, ela vai codificar as proteínas. Por exemplo, se seu pai tem olho escuro e sua mãe tem olho escuro, logicamente você também vai ter olho escuro. Mas quem é que vai determinar isso? É o genótipo que vai trazer essa informação lá do seu pai, lá da sua mãe e vai trazer para você. E a proteína não. O seu código genético vai pedir com que a proteína que seja produzida, ela dê para você essa característica de olho escuro. Então, imagina o nosso código genético como sendo um livro. E o DNA, ele tem que ser lido. Então, quando o DNA ele vai ser lido, ou seja, ele vai produzir o RNA mensageiro, que é aquele que vai levar a mensagem, ele vai ali mostrar o código genético, o RNA mensageiro vai ser reproduzido a partir desse código, certo? E aí ele vai ser levado lá para os ribossomos, onde vai acontecer a produção das proteínas. Mas lembrando que as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Então lá nos ribossomos vai sendo feita a leitura desse RNA mensageiro e o RNA transportador, que é outro RNA, vai trazendo os aminoácidos para ser ligados e formar essa longa cadeia que é a proteína. Se você quiser pesquisar um pouco, entender um pouco mais sobre a proteína, pesquise lá no seu livro, lá, principalmente lá da primeira série, você vai encontrar a questão da produção das proteínas. Continuando a nossa aula, elas possuem diversas funções no nosso corpo. Lembrando que, tirando a água, que é um composto inorgânico, porque não tem carbono na sua composição, as proteínas, elas são os compostos encontrados em maior quantidade do nosso corpo. Então, o nosso corpo é formado grande parte
por proteínas. Então não confunda as coisas aí. Compostos orgânicos, a maior quantidade, proteína. Compostos inorgânicos, a maior quantidade é água, H2O. Então temos aqui algumas funções específicas da proteína. Segue aí comigo aí para vocês entenderem quais são e como são essas funções. Elas atuam como enzimas. Professor, o que é uma enzima? Existe aí na biologia quase um ditado que diz o seguinte: nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. Por quê? Proteína é uma classe de biomoléculas grande. E dentro dessa classe, a gente tem uma classe menor, que são as enzimas. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre enzimas, é necessário a gente ter uma aula somente delas. Mas uma informação muito importante é que as enzimas elas são catalisadoras de reações. Elas promovem uma reação, acelerando essa reação, e elas têm sítios específicos. Ou seja, elas só atuam em reações específicas. Ou seja, uma enzima não vai atuar em outro local. Ela atua somente naquela reação. De modo que uma enzima não atua atrapalhando outra, e nem a outra vem tomar o lugar dela para poder fazer essa função. Porque cada uma tem uma função específica. Elas obedecem um mecanismo que a gente chama aí de chave fechadura. Ou seja, não é qualquer chave que abre qualquer porta. É a mesma coisa com as enzimas. Cada enzima ela é específica para um tipo de reação. Compreendeu? Então vamos seguir? As proteínas também elas atuam como hormônios. Elas têm as mais diversas funções do nosso corpo atuando como os hormônios. O hormônio mais comum que a gente tem aí, que praticamente todo mundo conhece, é a insulina, que faz a regulação da quantidade de açúcar no sangue. Assim como a insulina e o glucagon também, os dois atuam simultaneamente, regulando a quantidade de sangue no nosso corpo. Além de muitos outros hormônios que a gente tem aí no nosso corpo, atuando e fazendo as mais diversas funções. Vamos aí para a próxima função? Contração muscular, tão importante. Lembrando aí que o tecido muscular é um dos maiores tecidos que nós temos no nosso corpo. Ele é fundamental principalmente para a sustentação. Então, temos duas proteínas que agem aí fazendo o processo de sustentação e também de contração, que é a proteína miosina e a quitina. Elas atuam principalmente quando você tem a presença de ATP, certo? Que é o adenosina trifosfato, que a gente já falou até em outra aula, correto? Então, ela atua na presença de ATP, onde esse ATP fornece energia para essas proteínas, para que elas deslizem sobre a outra, fazendo a contração muscular. Então, essa é uma das mais diversas funções das proteínas. Atua na contração muscular com a proteína actina e a miosina. Seguindo aí com a próxima função, também atua como anticorpos. Elas reconhecem substâncias estranhas e combatem essas substâncias juntamente com as células, glóbulos brancos, né? Reconhecem uma substância, algum corpo estranho, eles vão lá e vão fagocitar, certo? O que é fagocitar, professor? Para vocês entenderem de uma forma aí mais clara, fagocitar é comer. Ela vai lá e digere aquela substância ou micro-organismo, impedindo com que ele possa causar algum mal aí ao seu corpo. Então, esses glóbulos brancos, eles têm essa função e acaba protegendo o nosso corpo contra a ação de substâncias que podem ser nocivas ou que podem ser, ou outros micro-organismos que podem ser nocivos. Beleza? Seguindo aí, também atua na coagulação sanguínea, principalmente na fibrina. Existe uma substância no nosso corpo
que viaja aí pelo tecido sanguíneo, chamado fibrinogênio. Essa substância, quando ocorre alguma lesão, você cortou o dedo, cortou a mão, cortou o braço, o que acontece? O fibrinogênio ela vai ser ativado, liberando fibrinas. Imagina como se fosse uma teia de aranha que vai grudar ali na parede, ligando as duas paredes, impedindo com que o sangue saia. Mas se for só essa fibrina, não vai resolver, porque aí o sangue, como o sangue é líquido, ele vai passar ali entre essa teia. Então, o que acontece? Entra em ajuda aí, né, uma substância que vai ajudar aí, que são as plaquetas. Algumas vezes você pode ter olhado aí no exame, no hemograma, e ver lá que o nível de plaqueta pode estar alto, pode estar baixo ou pode estar normal. E você alguma vez pode ter se perguntado, para que serve plaqueta no nosso corpo? Bom, serve para isso. Que você tem ali aquela teia, as plaquetas vão grudando e vai formar ali uma parede, e aí então vai ocorrer a estancagem do sangue. Você não vai ter mais aí a perda de sangue. Então essa é a função da fibrina, que é uma proteína que a gente tem aí, que impede a passagem do sangue quando ocorre alguma lesão. Seguindo aí, temos transporte de oxigênio. Quem é que faz o transporte de oxigênio? É a hemoglobina, nossos glóbulos vermelhos. Uma coisa muito interessante, a hemoglobina, ela tem um formato bicôncavo, ela é redondinha. Por que ela tem esse formato arredondado? Por que a bola de futebol ela é redonda? Por que ela não é quadrada? Porque ela consegue deslizar melhor. Por isso, a hemoglobina ela tem esse formato arredondado, e ela também tem uma superfície ali côncava, né? Por isso que nós chamamos de bicôncava, certo? Para poder capturar o oxigênio, essa captura faz lá no pulmão, e do pulmão é transportado para as células, onde vai ser convertida na produção de energia. Lembrando que quando ocorre um defeito nessa proteína, na hemoglobina, acontece uma mudança na configuração geométrica dessa célula. Ela sai do formato arredondado para um formato tipo de foice. Esse formato de foice vai causar uma doença chamada anemia falciforme. Mas qual que é o problema de ter um formato arredondado e outro no formato de foice? Esse no formato de foice, ela não vai ter tanta deslizibilidade dentro do corpo. Portanto, ela vai se acumular, interrompendo a passagem do fluxo sanguíneo, né? E isso vai ocasionar ali infecções, vai ocasionar dores. Então, essa anemia, ela é uma doença que é ocasionada pela troca. Olha só, você tem vários aminoácidos. Quando ocorre a troca de 2 aminoácidos, muda a configuração da hemoglobina e ela passa a ter o formato de foice, que vai ocasionar anemia falciforme. Está vendo como é importante essa questão da organização da própria proteína? Seguindo aí, a gente tem uma questão aí de 2018, questão número 100, que diz o seguinte: no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações do DNA. Então, olha só, ela é ativada em resposta à mutação do DNA, ou seja, na mudança da configuração do DNA, ela tem que atuar. Essa é a informação, guarde bem essa informação aí. Evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Ou seja, quando a molécula de DNA ela é reproduzida, ocorre a sua duplicação, existe uma proteína que ela vem fazendo a leitura e fazendo as correções, impedindo esse processo de mutação. Se esse processo de mutação permanecer, então quando o RNA mensageiro levar a mensagem, ele pode levar a mensagem errada. E aí ocorrem as trocas de aminoácidos de local. Então, não existe uma determinação que toda proteína ela vai ter que ter exatamente aquela sequência de aminoácidos. O ideal é que se tenha, mas em alguns momentos pode ocorrer a troca. Em alguns casos, essa troca não acontece nada, mas em outros casos, como no caso da anemia falciforme, você vai ter aí a mudança completamente da estrutura da proteína. E isso não é bom. Então, por isso, essa proteína P53, ela vem fazendo a leitura e a correção
do DNA. Agora, ele fala aqui sobre a autodestruição, também chamada de apoptose celular. O que é apoptose, professor? Que nome é esse? Apoptose é quando a célula se prepara para se autodestruir, ou seja, ela programa a sua morte. Ela se organiza a estrutura do núcleo celular, ela organiza as suas organelas, até mesmo a sua membrana, para poder realizar a sua morte. Então ela tem todo esse cuidado aí para poder não causar problema às demais células, uma vez que ela viu que ela não mais cumpre as suas funções, ela se organiza para morrer. Viu como a biologia ela é muito interessante? Então, seguindo a nossa questão, aí ela pergunta, a ausência dessa proteína poderá favorecer a... Então vamos analisar alternativa por alternativa. A redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular? Não. A síntese de DNA é totalmente independente do que a gente precisa com relação à questão da proteína. Primeiro eu tenho a produção do DNA, depois eu tenho a produção da proteína. Então essa questão está completamente fora. Saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA? Não, ela atua normalmente como todo ciclo celular deve mandar. Em momento nenhum está falando ali que ela está passando na frente ou está fazendo voltas aí para poder fazer essa leitura. Então isso não acontece. Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose? Não, esse momento é um momento que a célula percebe que ela não mais cumpre as suas funções e aí ela vai programar a sua morte. Lembrando que a gente está falando da proteína P53, que faz a leitura, evitando o processo de mutação. Guarde bem essa palavra, mutação. Alternativa D, manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Como assim? Manutenção da estabilidade genética. A proteína, ela atua na estabilidade, para que ela possa manter. Mas favorecendo a longevidade, não é essa a questão que ela faz, não. Ela faz evitando a mutação. Ela não está atuando para a longevidade da célula. A célula vai ter a sua vida normalmente ali, seguindo aquilo que ela está programada para realizar. E, por último, aí, a alternativa é proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então, a gente percebe que é o que justamente acontece. Quando a célula ela tem essa proliferação exagerada, ela vai causar um tumor. E é isso que a célula ela acaba fazendo, certo? Então, para evitar isso, a P53 ela atua lendo e organizando novamente o DNA para que o DNA não sofra essa mutação. Então, a gente tem a alternativa E como alternativa correta. Então, essa é a nossa introdução sobre proteínas. Em alguns momentos a gente vai estar falando mais sobre elas, mas por hoje é só. Para vocês, bons estudos e até a próxima aula.